Graças e paz, irmãos. Deixa eu ajeitar aqui. Amém. Irmãos, abram as Bíblias de vocês lá em Malaquias. Malaquias capítulo 1. Nós iremos ver a partir do versículo 1. Quem não achou, nosso irmão Elias já colocou aqui. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de Malaquias. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia amei a Jacó, porém aborreci a Esaú. E fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis, grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. O filho honra o pai, e o servo ao Senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti, e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Até aí, irmãos. O tema da lição, eu já estava no sentido de EBD, irmão Adroaldo. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é quando desprezamos ao Senhor. Esse livro de Malaquias, quando a gente fala em Malaquias, a gente já pensa logo em dízimo, né? Vixe, vai falar sobre dízimo, mas não vou falar sobre dízimo, não. Malaquias é um dos profetas que estão profetizando no período pós-exílio babilônico, né? Malaquias é alguém que está convivendo ali no período de Neemias, Esdras, e está profetizando e está falando também àquele povo. Foi um dos profetas que Deus também levantou para falar após o exílio de 70 anos que o povo de Deus passou na Babilônia. E ali, durante esses 70 anos, com certeza o povo de Deus, alguns puderam reafirmar a sua convicção, reafirmar a sua fé em Deus, mas outros
usaram do sofrimento causado pelo próprio pecado deles, que não foi Deus que causou o sofrimento, foi o pecado, e as consequências do pecado foi o exílio, e com o exílio veio o sofrimento. E alguns desses povos usaram desses povos não, algumas das pessoas do povo de Israel usou desse sofrimento e colocou dúvida a respeito de Deus. E quando se coloca dúvida a respeito de Deus, abre espaço para a idolatria, abre espaço para a adoração a outros deuses, abre espaço para se buscar coisas em outros lugares onde a fonte precisa ser somente o Senhor. Então as pessoas que chegaram a começar a duvidar de Deus, elas duvidavam do Deus de Israel, elas duvidavam das promessas do Senhor para as vidas delas, elas duvidavam de tudo aquilo que Deus havia prometido para elas. Os irmãos podem deixar Malaquias aberto, que a gente vai dar uma passeada pelo livro de Malaquias hoje. Veja que no capítulo 3, no versículo 3, Deus dizendo ao povo, e Deus diz que as palavras do povo para com Deus foram palavras duras. E o que o povo disse ao Senhor? No versículo 13 diz assim, do capítulo 3, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Veja, o povo estava numa situação, irmãos, de dúvida para com Deus tão grande, que o povo começou a se perguntar de que vale servir a Deus. Qual o proveito que está tendo na minha vida servir a Deus? Está sendo inútil. E por que o povo dizia isso? Porque o povo olhava para as pessoas ímpias, o povo olhava para as nações ímpias, outros povos, e via os povos prosperando, e viam as pessoas de outros povos prosperando. E o povo de Deus, retornando do exílio, tendo dificuldade para reconstruir a sua vida, tendo dificuldades sociais, dificuldades políticas, dificuldades religiosas e dificuldades financeiras. Bem parecido com o cenário que nos apresenta hoje no Brasil e no mundo. O cenário que nos apresenta mundialmente, o cenário que nos apresenta nacionalmente, o cenário que nos apresenta estadualmente é um cenário de crise religiosa, é um cenário de crise política, é um cenário de crise financeira, de crise social. Tudo que o povo vivia nos tempos de Malaquias, nós convivemos nos tempos de hoje. É normal você ver é normal no sentido de que se tornou costumeiro, mas não que é normal na ação. Mas tem sido costumeiro a gente ver crentes olhando para ímpios e dizendo, ele não serve a Deus e tem isso, eu sirvo a Deus e não tenho. Como se a medida do amor de Deus para conosco, como se a medida da fidelidade de Deus para conosco fosse os bens materiais. Como se nós medíssemos o nosso amor o amor de Deus para conosco, a gente nivelasse esse amor pelo que Deus dá a cada um. Olha, o meu vizinho ali, todo final de semana vive em bebedice, vive em cachaceira, faz tudo de errado, mas tem um emprego bom com salário bom, tem uma casa boa, tem um carro bom, e eu que sirvo a Deus, vou para a igreja quarta, vou para a igreja domingo, não tenho. Então o pensamento do povo era mais ou menos esse, olha, não está sendo útil servir a Deus. Por quê? Porque eu que tenho procurado servir, entre aspas, aquele povo, não consigo prosperar. E quem não serve, as outras nações têm prosperado. Então a ideia do povo era o seguinte, o povo queria que Deus fizesse para então eles começarem a ser fiéis a Deus. É por conta disso que eles começam a negligenciar o dízimo, que eles começam a roubar a Deus, que eles começam a fazer uma série de coisas que contraria a vontade de Deus. E Deus, então, usa Malaquias para profetizar aquele povo, e a primeira frase do livro, a primeira frase do capítulo, do primeiro versículo, que Deus manda Malaquias falar ao povo, é a seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel.
Essa carta que Malaquias profetizou ao povo, que foi registrada, é uma sentença que Deus está dando ao povo de Israel. Pelo comportamento deles, Deus olhou, Deus julgou o comportamento daquele povo, e Deus agora vai dar a sentença a esse povo. Deus vai estar dizendo, olha, por causa disso, vocês sofrerão essas consequências. Por causa disso, vocês sofrerão do meu julgamento. Sentença que Deus está pronunciando contra aquele povo de Israel. É a mesma palavra, é a mesma ideia que Deus vai usar em vários outros livros. No capítulo 13, versículo 1 de Isaías, em Abacuque, capítulo 1, versículo 1, Deus vai usar essa mesma frase, essa mesma palavra, sentença do Senhor. Deus transferindo, através do seu profeta, uma sentença para aquele povo. E então, irmãos, Deus está sentenciando aquele povo, julgando aquele povo, porque eles estavam desprezando a Deus. E desprezando em todas as áreas, em todas as esferas possíveis da vida. E primeiramente, quando que nós desprezamos ao Senhor, ou quando aquele povo desprezou ao Senhor, que nós podemos aprender para os dias de hoje? Justamente quando nós desacreditamos do amor de Deus e nós passamos a nivelar o amor de Deus circunstanciado a alguma coisa. Deus não ama como os humanos. O nosso nível de amor é o seguinte: eu vou dar presente, porque quanto mais presentes eu der, a pessoa vai entender que eu amo ela. Um exemplo disso são os nossos filhos. Para que os nossos filhos se sintam amados, o que é que a gente faz? Na maioria das vezes, vamos dar presente, vamos encher nossos filhos de brinquedos, vamos alegrar os nossos filhos com coisas materiais, com coisas que eles possam tocar, com coisas que eles possam se alegrar naquele momento. E a certeza do amor, irmãos, que Deus dá àquele povo não é baseado em processos terrenos. A certeza de Deus, da garantia do seu amor para aquele povo, não é através dos bens adquiridos, mas a certeza que Deus dá do seu amor para aquele povo é através da escolha de Deus para com aquele povo. No versículo 2 do capítulo 1, Deus diz o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas o povo diz o quê? Em que nos tem amado? Deus está dizendo, olha, eu amo vocês. Deus estava dizendo ao povo de Israel, eu amo vocês. Mas o povo, ao invés de se alegrar com isso, o que o povo diz? Como que o Senhor tem nos amado? De que forma o Senhor tem nos amado? Porque nós não temos visto isso. Nossa sociedade está passando por uma crise. Nós estamos passando necessidades. As nossas finanças estão difíceis. O nosso cenário religioso é complicado. E como é que o Senhor diz que nos ama se o cenário da nossa vida é esse? Como é que o Senhor diz que nos ama se parece que o Senhor nos abandonou? É o que o povo pergunta ao Senhor. Em que nos tem amado? O povo está dizendo a Deus, cadê as provas deste amor? Argumente, Deus. Qual a prova do amor do Senhor para conosco? E Deus demonstra que o seu amor é através da escolha por nós. Ele diz, não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor. Todavia, amei Jacó, porém, aborreci a Esaú. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu não preciso dar a vocês bens materiais, eu não preciso prosperar vocês, eu não preciso fazer aquilo que vocês querem para demonstrar o meu amor para com vocês. Mas a prova do meu amor para com vocês é essa, porque eu escolhi Israel. Israel é o meu povo, Israel é a menina dos meus olhos. Os outros povos que foram surgindo através de Esaú, todos esses eu rejeitei, mas a você, Israel, eu escolhi. E nós precisamos ter essa certeza, irmãos, do amor de Deus, embora o aspecto da nossa vida pareça difícil, embora o aspecto da nossa vida
apresente um relato como se Deus tivesse nos abandonado, mas nós precisamos ter a certeza que nós somos amados por Deus, porque Ele nos escolheu. Porque nós somos escolhidos pelo Senhor. Nós somos eleitos de Deus. E a palavra que aborrecia Esaú, em algumas passagens vai se referir ao tamanho de amor, como se fosse um amor menor. Mas nessa passagem, Deus está literalmente dizendo que rejeitou a Esaú e escolheu a Jacó e a sua descendência. E isso, irmãos, precisa ser o que satisfaz a nossa vida cristã. Isso precisa ser o que satisfaz e traz gratidão da nossa vida para com o Senhor. O fato de, no meio de tantas pessoas, no meio de tantos pecadores, nós somos só mais um que Deus escolheu dentre vários. Nós somos mais um que Deus escolheu e Deus tirou desse mundo, do lamaçal do pecado, e disse: agora vocês são propriedade minha. Um dia estávamos perdidos lá fora, como muitos ainda estão hoje. E nós precisamos ter essa certeza desse amor de Deus, a certeza da fidelidade do Senhor, porque nós poderíamos estar lá fora perdidos ainda. Nós poderíamos estar lá fora sem esperança de vida. Nós poderíamos estar lá fora sem a esperança de uma eternidade, sem a certeza da eternidade. Mas Deus, em seu infinito amor, nos escolheu. Não é isso que Paulo vai dizer aos Romanos, que Deus, em seu amor, nos justificou quando ainda éramos pecadores? Ele nos separou, irmãos. Não é isso que o mesmo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 9, versículo 13? Elias, você pode colocar para mim, por favor? Se você colocar mais rápido aí, se eu achar, eu leio aqui. Romanos 9, 13. Paulo escrevendo à igreja de Roma. Como está escrito: amei a Jacó, essa versão dizia: odiei a Esaú. Bota o 14, por favor, Elias. Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Então, irmãos, a certeza do amor de Deus está evidenciada, está testemunhada e está assegurada no fato que Deus nos ama e Ele nos escolheu para sermos o seu povo. E Deus ainda diz mais. A certeza do amor de Deus está demonstrada quando, em diversos momentos de nossas fraquezas humanas, que nós caímos, que nós nos rebelamos contra Deus, que nós estamos em pedaços, que nós estamos fracos, que nós estamos ociosos na vida, a restauração vem do Senhor. Deus prova o seu amor quando Ele nos restaura, quando Ele devolve o fervor espiritual, quando Ele traz de volta o ânimo, quando Ele traz de volta a alegria de estarmos na casa dEle. É isso que Ele diz ao povo. Ele diz o seguinte: olha, se Edom, os edomitas, os outros povos, adoradores de imagens, adoradores de outros deuses, se eles disserem: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. Por que Deus está falando isso? Deus está falando para um povo que está voltando de um exílio e está se reconstruindo. E Deus quem vai conceder essa reconstrução, Deus quem vai abrir portas, Deus quem vai abençoar na reconstrução de Jerusalém, no levantar novamente da nação de Israel. E Deus está dizendo: se isso acontecesse com os edomitas, com os outros povos, eu não permitiria que eles se reconstruíssem. E é só a gente ver a história. Todos os povos que foram povos perseguidores, todos os povos que foram contrários à vontade do Senhor, todos os povos que escravizaram os povos de Deus, todos eles foram destruídos, levados a nada, e hoje não existe mais. Os que existem não existem mais com força como existiram. Olhe para o Egito, que foi o primeiro opressor do povo de Deus. Olhe para os assírios,
olhe os persas, olhe os gregos, olhe os romanos, todos destruídos e levados a nada. Agora olhe para Israel, não como nação, mas olhe para Israel como povo de Deus, como povo separado do Senhor, que somos nós espiritualmente. Quantas vezes caídos, mas levantados. Aparentemente destruídos, mas reconstruídos por Deus. É assim que o Senhor garante o seu amor. Quando Deus está dizendo isso ao povo, Ele está dizendo, olha, eu sou fiel a vocês e de forma nenhuma eu vou abandonar vocês. Por mais que vocês venham ser destruídos, por mais que vocês venham cair, por mais que vocês venham estar enfraquecidos, eu estarei com vocês. A garantia do meu amor é essa, a fidelidade a vocês. Mas nós, irmãos, também desprezamos ao Senhor, não somente quando nós duvidamos do seu amor, da sua fidelidade, mas nós desprezamos ao Senhor quando nós banalizamos esse momento. Quando nós banalizamos a mesa do Senhor. E mesa, a ideia é de reunião, de comunhão, de lugar para se dividir e repartir. E aquele povo estava desprezando a mesa do Senhor. Aquele povo estava desprezando o momento de sacrifícios, o momento de ofertar, o momento de entregar ao Senhor. As ofertas, portanto, não eram mais agradáveis a Deus. As pessoas desagradavam a Deus. E as pessoas faziam de qualquer jeito. No versículo 7, o profeta vai dizer o seguinte: ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A mesa do Senhor era o lugar onde as pessoas iam e colocavam as suas ofertas. E colocava a sua 10ª parte daquilo que tinha, do pão, do animal, de tudo que ele arrecadava, os 10%, levava ao Senhor. As primícias era o que o Senhor exigia, o melhor era o que o Senhor exigia. O povo ia e entregava ao Senhor. E Deus está falando para quem aqui? Para os sacerdotes, os responsáveis de cuidar do culto, os responsáveis da adoração ao Senhor, da liturgia, de todos os parâmetros da lei, do falo litúrgico, do culto ao Senhor. Mas nós, crentes em Jesus Cristo, da nova aliança, não temos um sacerdote. O pastor não é o nosso sacerdote. Nós cremos no sacerdócio real de todo crente, onde cada um de nós somos sacerdotes. Onde cada um de nós devemos dar o nosso melhor ao Senhor, onde cada um de nós devemos dar o nosso culto racional ao Senhor. Nós temos um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Abaixo dele todos nós somos sacerdotes. Então a responsabilidade do culto individual minha e de cada um de vocês, irmãos. E o que nós estamos trazendo à mesa do Senhor? O nosso sentimento, a nossa intenção, quando nós viemos à casa do Senhor, quando nós estamos nesse ambiente. Não só no momento de trazer uma oferta, não, mas no momento de louvor, no momento de reverência ao Senhor, no momento de ouvir uma pregação, de fazer tudo o que nós fazemos aqui, não é um mero ato litúrgico, mas nós estamos trazendo a mesa do Senhor. E aquele povo estava trazendo pão de qualquer jeito, um pão imundo. E talvez pode ser que a nossa adoração, que o nosso louvor, que o nosso culto ao Senhor esteja sendo como um pão imundo. Quando nós viemos de qualquer jeito, quando nós fazemos de qualquer jeito, nós estamos desprezando ao Senhor.
nós estamos dizendo, Senhor, a sua mesa é desprezível, porque eu estou vindo de qualquer jeito, eu estou trazendo o que me sobra. O povo não estava levando só pão imundo, mas o povo também estava levando animal cego. Animal que não tinha mais serventia. Então o povo dizia, eu tenho aqui 10 animais, eu tenho 9 que está bom, mas eu tenho aquele ceguinho ali que não me serve mais. Esse eu vou levar para o Senhor. Porque esse aqui não vai me ter serventia. Então esse aqui eu vou levar a Deus. E isso, toda vez que eu leio esse texto e toda vez que eu vejo Malaquias falando sobre essas coisas, eu penso muito na minha vida espiritual. Eu penso muito na intenção que eu venho para a casa do Senhor. Porque a gente tem ânimo para assistir televisão, a gente tem ânimo para estar em rede social, a gente tem ânimo para ir para a festa, a gente tem ânimo para fazer tudo. E quando a gente vai para a festa, a gente quer dar o melhor, a gente quer se apresentar bonito, a gente quer dar o melhor presente ao aniversariante. A gente quer fazer as melhores coisas para agradar os outros. Mas para Deus, a gente faz de qualquer jeito. Ah, se eu prego, eu vou pregar de qualquer jeito. Não vou ler a Bíblia não. Chega lá, eu abro um versículo, leio e começo a falar. Ah, eu toco bateria, vou tocar de qualquer jeito. Ah, eu toco violão, vou tocar de qualquer jeito. Eu canto, vou cantar de qualquer jeito. Ah, eu faço isso na igreja, vou fazer de qualquer jeito. Deus entende. Não é isso que a gente diz? Mas o Senhor, irmãos, exige de nós o melhor. O nosso tempo precisa ser o melhor para o Senhor. A nossa adoração precisa ser a melhor para o Senhor. A intenção do nosso coração em estar aqui precisa ser a mais pura e mais agradável ao Senhor. E Malaquias ainda diz aqui: ora, apresenta-te ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Ele está dizendo, olha, faça para com o governador o que você faz com Deus. Será que ele vai se agradar de você? Vamos imaginar que a gente vai, cada um de nós aqui, vamos ter uma reunião com o presidente, com o governador. A gente vai se arrumar, a gente vai procurar falar bonito. O grupo Jeová Samar vai tocar pro governador aí. Eita, as melhores músicas, hein? Afinadíssimo, violão, tudo cuidadinho, roupas bonitas. Ah, Rafael vai pregar pro governador. Eita, Rafael vai comprar um terno novo, vai cabelo penteado, barbinha feita. E para Deus, irmãos, é isso que Malaquias está dizendo. Olha, para os homens, se vocês se apresentarem de qualquer forma, eles vão rejeitar vocês. Imaginem com Deus, imaginem com o Senhor. No versículo 13, no versículo 10, Malaquias vai dizer que tamanha a atitude do povo em não dar o melhor para o Senhor, Deus já não se agrada mais do povo. No versículo 10, tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe o que Deus está dizendo? Olhe, melhor seria que alguém fechasse o templo para que vocês não entrassem e acendessem fogo estranho, de uma adoração falsa. E aqui, irmãos, para cada um de nós, imagine se Deus dissesse para mim e para vocês que estão aqui: olha, é melhor que feche a Igreja Batista Urbano Franco, porque aquele povo está indo de qualquer jeito. A adoração que está sendo prestada ali não é uma adoração que me agrada. Aquele povo se tornou desprezível para mim. É melhor que alguém fosse e fechasse o templo. Misericórdia, Rafael. Mas de que vale uma igreja aberta se ela não tem feito o papel de adorar o Senhor perfeitamente? E eu citei o exemplo da nossa igreja porque nós estamos aqui. Mas isso que Malaquias está dizendo ao povo, que Deus está dizendo através de Malaquias: tomara houvesse entre vós quem fechasse as portas.
Imagine o estado espiritual daquele povo, irmãos. Imagine a forma de culto tão horrível que aquele povo estava prestando, a ponto de Deus dizer que não se agrada mais daquele povo. Eu não tenho prazer em vós. Que triste ouvir isso de Deus. Deus dizer para aquele povo: eu não tenho prazer em vós. É a mesma coisa que Deus vai dizer em Apocalipse àquela igreja: olha, você não é nem quente nem fria, você é morna. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Por quê? Não tenho prazer, você me causa enjoo. Uma adoração que não é verdadeira. No versículo 13, irmãos, Malaquias vai falar aquele povo, usando pela ordem de Deus. No versículo 13 ele diz o seguinte: dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Sabe o que Deus está dizendo àquele povo? O povo diz: olha, e dizeis ainda, que canseira. O povo ainda se justificava. Ah, não vou fazer isso não, estou tão cansado. Ah, a irmã Josefa botou o ensaio do grupo de louvor domingo, no sábado. Trabalhei segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado não vou não, estou cansado. Ah, Rafael, Ida de Jovem, botou um evento para uma segunda noite. Já fui para a igreja domingo de manhã, domingo à noite, vou para a igreja segunda de novo, estou cansado. Ah, porque eu tenho que fazer isso na igreja, tenho que fazer aquilo, tenho que fazer, estou cansado, vou sair disso. Era o que o povo estava dizendo. Olha, que canseira. Aí, cansados, pegava qualquer animalzinho rapidinho, levava, fazia, ou seja, fazia de qualquer jeito. Não procurava se empenhar em dar o melhor ao Senhor. Não tinha dedicação em dar o melhor ao Senhor. Faziam literalmente de qualquer jeito. O primeiro animal que aparecia assim, vem, é você, o que tá ceguinho mesmo. Não vou dar um banho não, não vou preparar o animal não, não vou fazer aqueles rituais que precisa não. Eu vou levar assim como está, de qualquer jeito. E aí Deus pergunta àquele povo: aceitaria eu isso? E aí faço uma reflexão aos irmãos e eu faço a minha reflexão. A adoração, o culto que estamos prestando ao Senhor, o louvor que estamos prestando ao Senhor, será que o Senhor está nos perguntando: vou aceitar eu isso? A forma como você tem feito, a intenção que você tem feito, a qualidade que você tem feito, vou aceitar eu dessa forma? É isso que Deus merece? Tamanho o amor de Deus provado no capítulo 1, dito que nos escolheu, em meio a tantos povos, em meio a tantas pessoas, Ele nos escolheu. A fidelidade de Deus para conosco, que caídos, frustrados, fracassados, mas Ele nos restaura. É isso que o Senhor merece e o que nós estamos fazendo. E aí, diante disso, se a gente fosse fazer, falar tudo que essa mensagem que eu tenho essa mensagem eu tinha salva, porque eu preguei ela uma vez em Areia Branca e ela é um pouco grande. Se eu fosse falar ela toda aqui, a gente iria sair muito tarde. Mas no decorrer do livro, os irmãos podem ver em casa, Deus vai falar sobre as consequências desse esfriamento espiritual, as consequências desse desprezar a Deus. São líderes totalmente distantes da vontade do Senhor. Deus vai falar que a bênção dos líderes ele tornará em maldição.
Deus vai falar que os líderes não transmitiriam mais a mensagem do Senhor. Deus vai falar de líderes parciais, ou seja, que julgavam os ricos de uma forma, enquanto aos pobres eles julgavam de outra. Deus vai falar dos problemas do casamento com mulheres idólatras. Deus vai falar dos israelitas abandonando as suas esposas. Deus vai falar que aquele povo estava roubando a ele. Então, irmãos, nós precisamos buscar dar o nosso melhor ao Senhor. Nós precisamos parar e refletir se o Senhor tem se agradado da nossa adoração. Muitas das vezes nós estamos mais preocupados se a igreja está gostando da forma como eu prego, se os irmãos estão gostando da forma como eu canto, se os irmãos estão gostando da forma como eu dirijo o culto, se os irmãos estão gostando da forma como eu fico na portaria, se os irmãos estão gostando da forma como eu faço qualquer coisa no culto. Às vezes nos perguntamos, será que o pastor vai gostar dessa música? Será que o pastor vai gostar da forma como o Rafael vai pregar? Será que a irmã Portilho vai gostar dessa pregação? Será que... Quando nós devemos nos perguntar, será que Deus tem se agradado da adoração que eu tenho dado a Ele? Será que Deus tem se agradado da forma como eu tenho vindo à sua casa? Será que o meu louvor e a minha adoração, a minha oferta está sendo aceita por Deus? Nós precisamos, irmãos, repensar como está sendo o nosso culto ao Senhor. Nós precisamos repensar como tem sido nossa adoração ao Senhor. E nós precisamos repensar sobre o que nós temos dado ao Senhor. E não falo sobre dinheiro. Falo sobre amar o Senhor de todo o entendimento, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Estou falando de amar o Senhor sobre todas as coisas. Estou falando de priorizar o reino dos céus. É disso. Então que o Senhor, Ele possa estar falando ao meu e ao seu coração. Que Ele possa nos levar a refletir sobre o estado que aquele povo vivia, para que a gente não se encontre no mesmo estado desse povo. Mas que a gente aprenda para sermos diferentes. Que Deus nos abençoe. Eu volto a palavra para a nossa irmã Portilha. Amém. Vamos estar fazendo uma oração, agradecendo ao nosso Deus por tudo que já aconteceu. Eu vou estar pedindo à nossa irmã Amanda, posso estar fazendo essa oração.
oração silenciosa estamos dispensados.